Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos ver um conceito novo, que é o conceito de aceleração. A definição desse conceito, além de nos permitir compreender um pouco mais sobre as variações de velocidade dos objetos, também vai nos permitir reescrever a segunda lei de Newton numa forma um pouco mais simples, sem ter que usar o conceito da quantidade de movimento. Então, nós nessa videoaula vamos nos dedicar especificamente a definir o conceito de aceleração sem aplicá-lo ainda para redefinir a equação de Newton, da segunda lei de Newton. Nós poderemos ter a segunda lei de Newton reformulada, mas essa reformulação não vai ser feita nesta videoaula. Então, vamos imaginar uma situação em que tenhamos um automóvel que se desloca ao longo de uma certa estrada com uma velocidade de 10 metros por segundo. Essa velocidade, vamos imaginar que até aqui ela seja constante. Ou seja, o automóvel está se deslocando sem que a sua velocidade se modifique. 4 segundos depois dessa observação, nós temos o veículo mais à frente, ele percorreu um certo espaço, mas vamos considerar que agora a velocidade dele não é mais 10 metros por segundo, mas 18 metros por segundo, por exemplo. Essa situação é uma situação muito comum e nós dizemos que o motorista acelerou o veículo. Toda vez que um automóvel apresenta um ganho de velocidade, nós nos referimos a essa situação com o termo aceleração. É muito comum nós dizermos que o motorista acelerou o veículo. Então, aumentar a velocidade de um veículo significa acelerar esse veículo. Mas qual é o significado do termo aceleração do ponto de vista físico? Ele não difere muito daquilo que a gente fala lá na rua quando um veículo aumenta a sua velocidade. Mas aqui nós vamos definir o conceito de aceleração de uma forma um pouco mais precisa. Então, intuitivamente, todos nós sabemos que a aceleração implica em aumento de velocidade. Mas nós vamos ver que existe uma maneira de definir esse conceito de um modo matemático e, evidentemente, a nossa intuição ainda vai ser válida. No entanto, o conceito que nós vamos definir vai abranger um conjunto de situações um pouco mais amplo. Vamos voltar então à situação que nós tomamos como exemplo no início. Nós tínhamos um veículo que estava se deslocando a 10 metros por segundo e, devido à aceleração que o motorista imprimiu ao veículo, 4 segundos depois, com o veículo mais à frente, a velocidade teria então aumentado para 18 metros por segundo. Então veja, qual é a definição ou o que está por trás do conceito de aceleração dentro do contexto da física? A aceleração é uma medida da variação da velocidade de um dado movimento. Então a primeira coisa importante a saber é que todo movimento cuja velocidade se modifique é um movimento que nós vamos poder classificar como acelerado. Então, havendo mudança de velocidade, havendo variação de velocidade, nós vamos então dizer que esse movimento tem uma aceleração ou que é um movimento acelerado. Esse movimento acelerado ao qual nós estamos nos referindo pode ser referente a um aumento, mas também a uma diminuição de velocidade. É aqui que o nosso conceito de aceleração vai diferir do conceito de aceleração que nós usamos na rua, no nosso dia a dia. Quando o motorista pisa no acelerador, inevitavelmente o veículo tende a ter a sua velocidade aumentada. Então dizemos, o motorista acelerou o veículo. Mas quando o motorista pisa no freio, a velocidade do veículo diminui. Nós não dizemos que o motorista acelerou o veículo, nós dizemos que o motorista freou o veículo. E na física, não há distinção entre aumentar ou diminuir a velocidade. Por isso que o termo variação é utilizado, porque ele vai se referir, ele vai considerar tanto o aumento quanto a diminuição de velocidade. Então não importa para a física se o veículo aumentou a velocidade ou ele diminuiu a velocidade. O que importa é se a velocidade se modificou. Se houve modificação de velocidade, nós dizemos que o veículo então acelerou. Ou seja, na física, acelerar significa mudar de velocidade, tanto aumentando quanto diminuindo.
E é nesse sentido que o conceito de aceleração da física vai diferir do conceito de aceleração que as pessoas usam no dia a dia na rua, certo? Então, perceba que na física nós não fazemos distinção se é aumento ou diminuição de velocidade. Nos dois casos, nós vamos dizer que o veículo está acelerado. É claro que usar o termo acelerar ou frear ainda é totalmente justificável. Aqui a gente pode usar esses termos, só tomando cuidado que no contexto da física essa distinção não existe. Bom, então vamos colocar isso em termos matemáticos, né? A aceleração é uma medida da variação da velocidade de um móvel em relação ao tempo. Então, numa determinada situação, haverá uma variação de velocidade, nesse caso um aumento, e isso ocorrerá num certo intervalo de tempo. A divisão entre essas duas coisas é o que nós vamos definir como aceleração. Colocando essa expressão em termos matemáticos, nós vamos ter para a aceleração a letra A é muito conveniente, né? A de aceleração, então é muito conveniente usar essa letra. Lembrando que nós não somos obrigados a utilizá-la, né? E inclusive poderemos até encontrar outras expressões para aceleração, não expressões matemáticas, né? Poderemos encontrar outras formas de significar o termo aceleração. Mas, comumente, nos livros vocês vão encontrar com certeza o símbolo A para representar a aceleração. A variação de velocidade vai ser representada pelos símbolos delta e v. Então, na física, né, nós já viemos discutindo isso em outras aulas. O delta não é uma grandeza, é um símbolo que representa a variação sempre de alguma grandeza. Então, delta v, variação de velocidade, e delta t, variação de tempo ou intervalo de tempo, que é um termo que nós usamos também mais cotidianamente. Então perceba que a definição de aceleração matematicamente é essa daqui. A aceleração de um móvel é igual à sua variação de velocidade dividida pela variação de tempo. Ou seja, se ocorreu uma variação de velocidade, ela ocorreu num certo intervalo de tempo. Teve uma duração para isso ocorrer, e essa também é uma informação importante para se obter a aceleração de um veículo. Se nós considerarmos o caso aqui colocado como exemplo, veja, a variação de velocidade foi um aumento de 10 para 18. Então nós temos um aumento de 8 metros por segundo na velocidade do veículo. E isso tudo ocorreu num intervalo de tempo de 4 segundos. Então a nossa expressão matemática ficaria com esses valores numéricos, tendo substituído aqui as simbologias para o ΔV e para o ΔT. Então perceba, novamente, né, um aumento de 10 para 18 nos dá uma variação de mais 8 metros por segundo. Mais por quê? Porque foi um aumento. E se isso perdurou por 4 segundos, ou seja, a duração da aceleração foi 4 segundos, então o intervalo de tempo temos aqui 4 segundos. Veja, os números nós podemos dividir e com as unidades nós podemos no máximo operar, né? Então aqui teremos 8 dividido por 4 é 2 e metro por segundo vai dar metro por segundo quadrado. Então 8 por 4, 2, metro por segundo, metro por segundo quadrado. Dizemos então que este veículo acelerou em média a uma taxa de 2 metros por segundo quadrado. O que isso significa? O que significa dizer que a aceleração de um veículo é 2 metros por segundo ao quadrado? Observa que quando o sinal é positivo, a aceleração indica aumento de velocidade, né? E nós não precisamos necessariamente sempre expressar o sinal positivo. É implícito que quando a grandeza vem sem o sinal, que ela é positiva. Então não é muito comum nós ficarmos escrevendo o sinal positivo. É importantíssimo e indispensável quando é negativo, porque aí realmente não há como indicar uma aceleração negativa sem o sinal, né? Então veja, vamos seguir com a nossa análise. O que significa dizer que a aceleração de um veículo é 2 metros por segundo ao quadrado? Significa dizer que a cada segundo a velocidade sofre um aumento de 2 metros por segundo. Isso quer dizer o quê? Que se o veículo está com a velocidade de 10 metros por segundo,
1 segundo depois, a velocidade terá um aumento de 2 unidades, então de 10 para 12. Depois de 2 segundos, nós teremos um aumento de 4 metros por segundo, ou seja, 2 metros por segundo mais 2 metros por segundo de aumento. Depois de 3 segundos, então, 6 metros por segundo a mais de velocidade, 2 mais 2 mais 2. E por fim, ao término dos 4 segundos, mais 8 metros por segundo de velocidade, portanto, de 10 para 18 terá sido o aumento de velocidade desse móvel. Percebe que a aceleração nos informa o que ocorre a cada segundo com a velocidade. Se um móvel teve aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, num intervalo de tempo de 4 segundos, significa que, em média, a cada segundo, a sua velocidade teve um aumento de 2 metros por segundo. De novo, a cada segundo, um aumento de 2 metros por segundo na sua velocidade. Então, 10 metros por segundo é a sua velocidade inicial, de 10 vai para 12, para 14, para 16 e, por fim, para 18, que é essa informação final que nós temos, né? Um detalhe importante é que nós, conhecendo a velocidade inicial e a velocidade final, não podemos garantir que o móvel aumentou a sua velocidade sempre de 2 em 2. Por isso, nós vamos dizer que essa é uma mudança de velocidade que ocorre, em média, a cada 2 metros por segundo de aumento. Não temos como garantir que a velocidade aumente sempre uniformemente, tal como está proposto aqui. Mas isso nos dá uma boa ideia de como a velocidade do móvel está aumentando a cada segundo. Esse é o significado da aceleração de um veículo. Bom, vamos agora então generalizar a ideia, generalizar o conceito de aceleração. A aceleração é uma medida da variação da velocidade de um móvel em relação ao tempo. Então, se nós temos um determinado veículo, né, com uma certa velocidade, depois de um certo intervalo de tempo ele apresenta uma outra velocidade, ou seja, há uma velocidade antes, VA, e uma velocidade depois, VD. Depois de que, depois de um certo intervalo de tempo, nós dizemos que esse veículo acelerou, ou que ele tem uma aceleração nesse intervalo de tempo. Como se calcula? É a razão entre ΔV por ΔT. ΔV é a variação de velocidade e ΔT é a variação de tempo. E isso costuma ser expresso em unidades do tipo metro por segundo ao quadrado, se tivermos a velocidade em metro por segundo e o tempo medido em segundos. Por ora, nós não vamos nos preocupar com outras possíveis unidades para aceleração, porque nesse momento nós estamos interessados em compreender o conceito. Quando chegar o momento apropriado, aí nós vamos discutir outras unidades possíveis que podem ser utilizadas para expressar a aceleração de um veículo.